Na última sexta-feira, vocês viram a situação dos cemitérios da Vila Formosa e da Saudade, na Zona Leste. O cemitério Cachoeirinha, na Zona Norte. Nos três, nossas equipes encontraram mato alto, túmulos abertos e furtados, ossos espalhados, muitas moscas. E sabe por qual motivo a gente está falando novamente dos cemitérios? É que vocês, que acompanham sempre o Bom Dia, enviaram mais denúncias. Tem muita gente reclamando das tarifas de velório e sepultamento. De acordo com o serviço funerário, as empresas são obrigadas a informar que existem tarifas mais acessíveis, como a social e a popular. Mas quem precisa do serviço diz que não é o que acontece na prática. A gente lembra que o Ministério Público de São Paulo, inclusive, abriu um inquérito para investigar a conduta dessas administradoras. O Alfredo Pérez está no cemitério Campo Grande, na Zona Sul de São Paulo, e vai explicar para a gente quais são as queixas por lá. Bom dia. Rodrigo, bom dia a você, um bom retorno, bom dia São Paulo. Falamos daqui da Vila São Pedro, sim, na frente do cemitério Campo Grande, porque recebemos várias mensagens, inclusive uma delas relacionada a uma pessoa que precisava cremar a mãe e veio solicitar o serviço, se surpreendeu com uma diferença grande de preço. Antes de chamar essa entrevista, eu quero mostrar algumas imagens, porque nós circulamos pelo cemitério mais cedo e o Eduardo, que inclusive vai dar o relato daqui a pouquinho, comentou também das condições do cemitério. O que nós vimos, que por exemplo, as ações de zeladoria, de limpeza dentro do cemitério estão presentes em algumas áreas, mas em outras não se percebe uma varrição, pelo menos, há bastante tempo. Também vimos a situação de vários jazigos e túmulos. Importante ressaltar que o cuidado dos jazigos é ou da concessionária que alugou a pessoa que está com os parentes ali, ou mesmo da própria pessoa que deve cuidar dessa área. Só que vimos sinais de furtos, por exemplo, placas que faltam, também sinais de portas arrombadas desses jazigos, e chamou mesmo a atenção que algumas áreas estão limpas, outras não vêm varrição há bastante tempo, também alguns túmulos com terra revirada. Nosso repórter cinematográfico Everton Monberg flagrou 3 gambás, ele só não conseguiu fazer a imagem do momento, porque os animaizinhos são rápidos. Ele viu também galo dentro do cemitério. E olha, nós estamos do lado de fora, também é possível perceber uma falta de zeladoria por aqui. Você deve estar vendo na imagem ao vivo, essa é a Praça Alcindo Rocha Campos, bem na frente do cemitério Campo Grande. E você vê lixo espalhado, resquícios de onde já foi feita, por exemplo, uma fogueira. E agora sim, a gente gostaria de mostrar a entrevista do Eduardo, porque ele consultou um valor de cremação em maio, só que um tempo depois, esse valor dobrou. Vamos ouvir o relato dele. No mês de maio, porque minha irmã esteve no cemitério, cremação, tá, da minha mãe, e foi passado um valor para ela. Dava um total de R$ 779,31. E a exumação seria feita no dia 31/7. Aí, no dia 31/7, quando eu estive lá, eu fui informado que o valor seria outro. Seria um valor de 1.480, alguma coisa dentro disso. E aí eu falei, não, peraí, eu estive aqui no mês anterior e não era esse valor, o valor que me foi passado foi outro. Importante ressaltar, antes da gente chamar o próximo relato, que você que está assistindo em casa e perdeu um familiar precisa da gratuidade, ela é disponibilizada em 4 cemitérios da capital. O necessário para poder ter esse procedimento gratuito, que não inclui o serviço do velório, é para quem é beneficiário do benefício de prestação continuada, que é o BPC, é para as famílias em baixa renda cadastradas com um cadastro atualizado no CadÚnico e também para as famílias daquela pessoa que morreu e estava cadastrada como uma doadora de órgãos. Algumas regras devem ser seguidas, documentos entregues, mas as pessoas têm direito à gratuidade em 4 cemitérios, nesses casos que eu comentei há pouco, excluindo o velório, que aí não faz parte da gratuidade. Agora nós vamos ouvir o relato da Sandra, porque ela perdeu uma pessoa especial há pouco tempo, tentou a gratuidade e não foi fácil de conseguir. Vamos acompanhar. Eles nos disseram que eu só teria
gratuidade do sepultamento da minha irmã se o CAD único dela tivesse ativo. Mas como o CAD único dela não estava ativo porque ela não tinha regularizado, eles geraram um boleto no valor de R$ 850 e eu tinha prazo de 5 dias para conseguir um papel do CRAS mais próximo do nosso endereço, para que esse boleto não fosse cobrado e assim eu garantisse a gratuidade do sepultamento da minha irmã.